Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, como que você pega um grande movimento no mercado, com uma relação risco-retorno muito grande, o que você precisa ter, quais são os alinhamentos das técnicas que você precisa para pegar um trade realmente grande e acreditar que ele vai ter o potencial de andar muito mais do que o normal, ser um trade com uma relação risco-retorno muito alta. Igual esse daqui, por exemplo, tem uma relação de quase 14 vezes o risco, isso significa que você arrisca muito pouco, tá vendo? Para um retorno muito maior. Como é que você sabe que o mercado tem potencial de andar tanto assim? Como que você descobre essa possibilidade e quais são as técnicas que a gente tem que reunir aqui para encontrar uma oportunidade verdadeira de trade como essa? Vamos lá. Deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito, bora entender como funcionam esses movimentos. Aqui a gente pode passar em todos os mercados, mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas. Aqui no time da Excelência Trade a gente trabalha com todos os mercados de fato, então a gente vai dar uma passada em cada um deles, mostrar exemplos em cada um dos movimentos. Todos os estudos são mapeados com antecedência aqui no time, então vou mostrar o antes e depois. Isso tudo são oportunidades que a gente mapeia com antecedência lá no time. Então, aqui, por exemplo, a gente tem duas vendas. E essas duas vendas, elas entram dentro dessa linha de raciocínio. Aqui, a gente vai ter, olha só, uma venda aqui em cima. Onde tem seta aqui é trade, tá? Aqui a gente tem uma venda e ela não tem essas características. Olha só como é que o movimento foi muito menor. E a chance de ser menor era muito grande por conta do detalhe que a gente vai pontuar. Então vamos lá. Vamos começar nesses movimentos aqui que a gente vê, que foram movimentos onde o preço se deslocou bastante. Até porque a entrada é no tempo gráfico menor e olha só, você vê que são trades com uma relação risco-retorno muito boa. Aqui de quase 6 vezes o risco, você vê que o movimento andou até mais, andou para lá de 7 vezes o risco. Aqui a gente está falando sobre um movimento de 10 vezes o risco, tá vendo? Que depois andou até mais também, se botar até lá embaixo só para a gente ter uma ideia. A gente está falando sobre 15 vezes o risco. Só para quem não entende sobre risco-retorno tá entendendo, quando a gente fala que tem 10 vezes o risco, por exemplo, significa se você arriscar, por exemplo, R$ 100, um exemplo, você vai arriscar R$ 100. Se o mercado não configurar aquilo e visitar o seu stop loss, você vai perder R$ 100. Agora, se ele for a favor e andar 10 vezes o risco, igual esse movimento aqui, por exemplo, você faz R$ 1.000. Então você arrisca 100 caso não funcione e você ganha 1.000 caso ele desenvolva. Tá entendendo? E busque as zonas de alvo aqui, que seriam exatamente essas regiões aqui embaixo, por exemplo, vou mostrar para vocês. Então, é uma relação risco-retorno muito boa, trabalhar com risco-retorno é essencial no mercado, faz parte totalmente da gestão, né? Gestão se resume quase que 100% em trabalhar com risco-retorno da forma correta. Então, é isso que vai te colocar aí operando com muita tranquilidade no mercado, isso é extremamente importante. Então, essa configuração de venda que a gente vê aqui, pessoal, quais são os conceitos que a gente reúne para a gente ter uma verdadeira oportunidade e para a gente ter a possibilidade de realmente o mercado andar bastante a nosso favor e a gente poder segurar aquele trade convicto de que ele tende a andar e desenvolver bem. Aqui é um ponto interessante porque a gente tem essa venda nessa região e se você for ver aqui para trás, olha só o que a gente vê no movimento de preço. Estou no gráfico aqui de 1 minuto, mas eu posso subir para os 5 minutos, posso subir para os 15 minutos, posso subir para qualquer 1 hora, 4 horas. Isso aqui encaixa exatamente do mesmo jeito. É porque essa oportunidade se deu ali naquele tempo gráfico, mas, enfim, às vezes é no tempo gráfico maior, a linha de raciocínio é sempre a mesma. O que a gente vê quando a gente vem subindo, inclusive, até para os 15 minutos aqui? Olha só o tamanho desse movimento de baixa, pessoal. Isso daqui é um grande movimento de baixa, o preço faz uma grande movimentação de baixa e quebra estrutura, tá vendo? Quando o mercado renova a mínima, fazendo uma movimentação como essa, ó, 1, 2, 3, isso aqui é uma quebra de estrutura, é um grande pivô de baixa, a gente chama isso aqui de BOS, né? Um BOS, mas é um pivô, nada mais do que isso. E a gente vê que essa grande impulsão de baixa que quebrou a estrutura, ela tem muito direcional. Se tem muito direcional, a melhor coisa que você pode fazer aqui é buscar uma confirmação para ir a favor desse movimento, depois que o mercado dá uma corrigida, que seria esse movimento de alta. Então ele impulsiona na baixa, ele corrige nesse movimento de alta e se ele gerar boas oportunidades de trade, boas confirmações, nessa redondeza aqui, você tem um cenário que vai a favor desse grande direcional. Esse é um dos grandes conceitos que a gente tem para entender que o mercado tende a desenvolver mais. Você pegar um trade a favor do flow de interesse do ativo é sempre muito mais vantajoso. O que seria esse flow de interesse? Muita gente tem dúvida, né? Como que pega trade a favor da tendência? Porque, de fato, quando você escuta isso teoricamente, é muito bonito, né? Pegar trade a favor da tendência é muito mais vantajoso, a tendência é sua amiga e tudo mais. Isso é de fato. Mas a questão é a seguinte, quando você vai colocar em prática isso no gráfico, você vê que existe uma tendência em um tempo gráfico, existe uma tendência em outro tempo gráfico, qual que de fato é uma tendência vantajosa, e você fica meio confuso
E muitas das vezes, de fato, fica um pouco subjetivo tudo isso, não é verdade? Agora, a maneira que eu vou mostrar aqui para vocês é uma das melhores formas de você pegar trade a favor da tendência, que é focando no último movimento de intencionalidade dos preços. Então, quando você sobe um pouquinho o tempo gráfico de preferência, igual eu fiz aqui, vim para o 15 minutos, você vê que esse grande movimento foi o último movimento de intencionalidade que o preço fez que quebra estrutura. É o que eu mostro aqui no material didático do time da Excelência Trade. Olha só, exatamente aqui está ilustrado sobre isso. Olha esse movimento de alta, pessoal. A venda ela é exatamente aqui. Eu vou até printar aqui para vocês verem e vou colocar ali no gráfico para vocês entenderem como funciona isso daqui. Olha só. Essa possibilidade ela é muito interessante. Olha só. Isso daqui, a venda, ela vem aonde? Nesse movimento aqui eu estou falando especificamente sobre microestruturas, né, aqui nessa parte do material didático, mas só para vocês entenderem a questão do flow e o último movimento de intencionalidade que quebra estrutura. A venda vem aqui, ó. Onde eu estou circulando é o ponto de entrada, onde você vende, seu stop loss fica aqui em cima do topo e você aproveita esse movimento de baixa. Percebe que se você olhar assim de forma geral, está sendo um movimento contra a tendência, entre aspas? Parece, né? Porque a tendência está subindo aqui, ó, a princípio. Só que como o mercado veio quebrando esses fundos com um movimento de muita intencionalidade, caso ele traga para nós confirmações, você pode pegar esse trade para baixo, essa venda, mesmo estando indo contra a tendência, porque de fato a tendência ela é de alta, mas você está aproveitando o movimento indo a favor do flow direcional. Flow direcional é o último movimento de intencionalidade. Intencionalidade são candles mais cheios, movimento mais direcional. Esse é um movimento de intencionalidade. Então essa movimentação aqui riscada em vermelho significa que é um movimento de interesse, entendeu? É isso que eu estou querendo ilustrar. E ele quebra estrutura, tá vendo como é que ele quebra fundo? Então isso daqui é um movimento que ele aponta os preços para um direcional. Então quando ele volta aqui, se ele traz uma confirmação, eu vou mostrar para vocês como que tem que ser essas confirmações, quais são as características que a gente tem que ter nesses movimentos, para a gente pegar um trade. Está contra a tendência, entre aspas, mas está indo a favor do flow direcional dos preços. Isso é muito bom. Então, às vezes, esse flow direcional está indo a favor de todo o movimento nítido de tendência e às vezes não, mas fica muito mais objetivo e tira um pouco a subjetividade de operar a favor da tendência, que às vezes, obviamente, igual eu falei, é muito nítido a tendência e fica muito simples operar a favor dela, mas normalmente é um pouco subjetivo, porque tem várias tendências e vários tempos gráficos e a pessoa fica normalmente confusa com relação a isso. Então a gente vê que aqui seria esse último movimento de intencionalidade do preço, aqui no gráfico de 15 minutos, olha só. O preço fez esse grande movimento de baixa, essa grande impulsão ela tem muita direção e você pegar um trade a favor desse direcional é um negócio interessante. Se você for ver aqui, ele até quebra topos, ó. Ele quebra topos, tá vendo? Faz esse movimento aqui, ó. 1, 2, 3. Opa, peraí, então se ele voltar aqui e gerar uma compra, ele vai gerar uma compra bem embasada, que faz bastante sentido? Vai. Inclusive aqui ele tentou gerar uma compra, depois eu posso até mostrar para vocês ali, que seria nessa linha de raciocínio, porque ele quebra a estrutura, que é quebrar esse topo, e sobe com intencionalidade, tá vendo? Então quando ele retorna aqui, se ele configura o cenário que eu vou mostrar para vocês, com as características que tem que ser, ele acaba gerando possibilidade de compra, mesmo indo contra esse movimento de baixa. Mas até então, o que a gente viu aqui nesse ponto? Nesse ponto aqui, a gente viu exatamente isso daqui, pessoal, olha só. A gente vê o preço sim quebrando esse topo, nesse movimento de alta, só que sempre que o mercado quebra topo, ele entra numa região do gráfico que é uma zona líquida, é uma zona de liquidez. Em cima de topos assim, ó, tá cheio de stop loss escondido. Tá? Em cima de topos assim tá cheio de stop loss escondido. Então quando o mercado visita essas regiões, ele entra numa zona muito boa. É um ponto chave no gráfico, é uma região onde ele tende a gerar ali confirmações muito boas. E você pode ver que a gente estava de olho nisso lá no time da Excelência Trade, igual eu falei, todas as oportunidades que eu estou de olho são mapeadas com antecedência aqui em todos os mercados, né? Mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas. Então todos os mercados, a linha de raciocínio é igual. Olha lá, o topo que eu estou falando com vocês aqui, tá vendo? Do lado esquerdo, ó, em cima da minha imagem ali, ele volta, ele vai lá limpar, ele entra nessa região. Então, se ele trouxer uma confirmação ali, a gente está tendo características muito fortes de trade, que são capturas de stop loss, que são micromanipulações e confirmações de choque com intencionalidade. Pode ver que o time todo pegando, ó, o Henrique pegou, o Jonathan, Jefferson, o Abnael, o Fábio, tá vendo? Todo mundo observando essa movimentação e visualizando o cenário. Então a gente vê que ele captura aquela zona, visita ali, a gente pode refinar no tempo gráfico menor. Normalmente confirmações assim se dão no tempo gráfico menor. E aí a gente vê aqui nitidamente o cenário sendo desenvolvido, olha só. Que é o choque de confirmação depois de limpar a liquidez, depois de limpar os stop loss. Então olha lá, ele quebra exatamente esse fundo em vermelho. O mercado faz esse movimento aqui, ó, deixa um fundinho válido. Entra interesse vendedor, quebra esse fundo válido.
Na hora que ele volta no teste, tem uma venda aqui, que isso aqui é uma baita confirmação, chama choque. Isso aqui é uma baita confirmação para você pegar bons movimentos, desde que esteja bem localizado e dentro de um contexto que é todo esse que a gente está elaborando aqui e mostrando. Capturou os stop loss, depois desenvolveu isso, tem que ser indo a favor desse grande flow direcional do ativo. Então é um cenário vantajoso para você buscar por essa venda. Então você pode pegar esse trade, você sabe que ele tem potencial de desenvolver muito bem e andar bastante a seu favor, justamente pelo fato dele estar indo a favor do direcional de baixa que o ativo veio desenvolvendo. Agora ali na frente, o que ele gerou que foi muito interessante? Sem contar que, pessoal, que esse movimento aqui, olha só o que ele faz. Como que esse ativo está desenvolvendo essa movimentação de baixa? Nossa, isso aqui é muito importante visualizar também. Olha só como é que ele cai. Olha o interesse no movimento de baixa. Candles cheios, direcional, ineficiências, que são realmente esses candles cheios sem pavios, tá vendo? Isso aqui mostra potencial participação institucional no movimento, mostra intencionalidade. Depois ele vai subindo todo agarrado. Olha só, a característica desse movimento aqui, que é uma característica de teste, um movimento de correção, e esse movimento nitidamente com característica de impulsão. Então isso aqui é um movimento harmônico que a gente chama. O preço está desenvolvendo a seu favor de maneira harmônica. Muito importante identificar isso. Não para você ficar fechando trade que não esteja desse jeito. Muita gente faz isso. Não vê o cenário tão harmônico assim, vê o preço andando com um pouco de dificuldade a seu favor e acaba fechando o trade antes da hora. E às vezes o mercado continua e desenvolve bem o movimento. Você fica fechando o trade devido à emoção de estar posicionado em algum trade e acaba fazendo cagada, cometendo erros de trade. Isso não é legal. Pegou o trade ali, deixa ele andar, tem que levar no mínimo até 3 vezes o risco, senão não tem como. É sempre segurando o trade até no mínimo 3 vezes o risco, entendendo todo esse contexto aqui, você pode levar até mais, igual eu falei, até aqui está dando 5 vezes o risco, até lá embaixo deu 7 vezes o risco, todo o movimento. Então, isso daqui é bacana para você estar posicionado e saber que você pode segurar mais aquele trade, mais de 3 vezes o risco, por exemplo, porque é um cenário harmônico, ele está caindo com muita facilidade, muito saudável. Então ele cai com interesse, sobe sem intenção, com cara de teste. Cai com interesse de novo, sobe sem interesse, de novo com cara de teste. Cai com intenção de novo. Tá vendo? Isso é um movimento totalmente saudável, um movimento harmônico que a gente chama. Isso é muito bom. Agora olha só o que ele fez ali na frente, pessoal. Olha a manipulação que ele desenvolveu nessa configuração logo depois. Então a gente pode subir até aqui para os 5 minutos. Olha o que ele desenvolveu aqui. O que é isso aqui, pessoal? Uma linha reta aqui em cima e uma linha de tendência cruzando aqui para cima. Esse movimento forma o quê? Olha aí, o que é essa movimentação? Vou até marcar de vermelho aqui só para vocês conseguirem visualizar o que eu estou querendo dizer. Isso aqui é um triângulo, não é? Isso daqui é um triângulo que ele é feito para imprimir liquidez para o mercado. É um triângulo que estopa os traders na maioria das vezes. É um triângulo, esses triângulos ascendentes ou triângulos descendentes, eles são padrões que não funcionam na maior parte das vezes e funcionam poucas vezes, tá? Então isso daqui, na maioria das vezes, qual que é o raciocínio desse triângulo? A pessoa compra por aqui e espera que ele rompe para cima, né? Rompe a base aqui, a parte da resistência, né? Essa aqui esse padrão é o triângulo ascendente, o certo seria ele romper para cima. O que a gente vê na maior parte do tempo é o quê? Manipulações. Ele rompe para baixo e muitas das vezes induz os traders a comprarem. Então muita gente compra aqui, depois que o mercado volta tudo é estopado. Muita gente vê o mercado subindo, ó os candles cheios induzindo, tá vendo? Candles cheios, muita gente vem comprando, ó, falando, nossa, agora ele vai romper com tudo. Na hora que ele volta é estopado. Muita gente vê aqui, ó o candle cheio, rompendo, ó, vou dar um zoom ali, pra vocês verem melhor. Rompendo a resistência com um candle cheio de intencionalidade. Nossa, todo mundo fala, nossa, é um rompimento genuíno, o triângulo ascendente vai dar continuidade ao movimento de tendência. E aí vem comprando no rompimento, né? Compra no rompimento e é estopado quando o mercado volta. Aqui ele faz até um pullbackzinho, né? Que seria o throwback, já que é de alta. Muita gente compra aqui nesse teste, esperando exatamente um movimento de continuidade. É estopado na hora que ele volta. Ou seja, muita gente induzida a compras. O que o mercado costuma fazer depois? Boas quedas. Ele induz todo mundo para um lado e vai para o outro. Ele joga os preços para cima para cair. É o que o mercado faz o tempo todo. É uma leitura de mercado básica que você tem que ter, que isso é como você vai entendendo o direcional dos ativos e como as coisas vão sendo desenvolvidas. Então aqui a gente vê essa grande manipulação. Você vê que ele consegue capturar a liquidez em cima da resistência e além disso, né, pessoal, além de todo mundo sendo induzido a comprar nesse movimento, acreditando em alta por conta do padrão gráfico, isso aqui é uma resistência, né? Olha lá, isso aqui é uma resistência. O que todo mundo faz uma resistência também? A grande massa, o varejo, vende na resistência. Então quem não está comprando no triângulo está vendendo aqui. Às vezes é a mesma pessoa, inclusive.
vende lá em cima, aí depois tenta comprar e vai sendo estopado para lá e para cá. Então muita gente induzida a vender na resistência, cheio de stop loss em cima, uma baita zona de liquidez aqui por conta disso. O preço visita e captura todos esses stop loss também de quem está vendido na resistência. Então, esse movimento ele é muito bom. Olha o interesse que entra depois de toda essa manipulação. Interesse vendedor genuíno, candles realmente cheios depois de capturar os stop loss e quebra fundos. Tá vendo? Quebra fundos válidos. Então aqui nesse teste você já tem uma possibilidade de venda, só que ele está um pouco curto o teste, tá vendo? Ele poderia ter subido um pouco mais, porque aí você teria uma venda muito boa aqui e o stop tem que ficar lá em cima, entendeu? Então se ele tivesse subido um pouco mais, ficaria mais saudável. Então tem sim a venda aqui, mas olha só a configuração que ele gerou depois aqui para venda, caso você não tenha pego nesse movimento. Olha o que a gente pode ver. Tempo gráfico menor normalmente é onde vem as confirmações, igual eu mostrei para vocês. A gente estava de olho lá no time também, olha só, detalhado aqui a possibilidade. Esse topo, que é exatamente isso, olha lá, esse cenário, olha o triângulo ali sendo desenvolvido, olha lá, ele respeitando a resistência, ó. Se ele pegar e respeitar aquela linha ali, ele vai criar uma resistência e vai ter liquidez em cima. Olha o que ele fez. Ó, o triângulo, tá vendo? Que é exatamente a configuração que a gente viu. Deixa eu voltar ali. Tempo gráfico que estava. Olha lá, perfeito. Estava desenvolvendo o triângulo. Então, se ele subir e pegar naquela linha que a gente marcou, respeitar, ele vai criar resistência. Se ele sentir a oferta ali, é o ideal. É exatamente o que eu estava ilustrando lá. Isso é muito importante. Ele voltar lá em cima e fizer então, você aprender a executar isso que ajuda demais. Aprender a colocar técnicas que se aprende normalmente de forma teórica, que se aprende no dia a dia ali mesmo para aprender. Então, ele configurando o choque ali, é só você clicar e pegar o trade, igual todo mundo aproveitou lá o movimento. Então, ó, ele foi lá em cima e fez lá o cenário que a gente acabou de ver. Conseguiu capturar realmente, quebrou o fundo e entrou em interesse. Por quê? Olha lá, a gente ilustrando exatamente o que eu falei ali agora com vocês, que normalmente o que a gente vê nesses triângulos acontecendo são essas manipulações. Faz esses triângulos também, dá continuidade, gera uma confirmação e vai para o outro lado. Tá vendo? Ele induz todo mundo para um lado e vai para o outro. Então 100% mapeado ali essa possibilidade, que foi exatamente o que ele veio fazendo. Só a entrada ali que eu ia mostrar para vocês, que não ficou tão boa a entrada no choque, né? Que foi aquele teste, que seria aqui, ó. Só que ficou um pouco longe, dá até para entrar, depois caiu muito mais do que isso, não tem problema nenhum. Mas ficou um pouco longe, se tivesse sido um pouco mais aqui em cima o teste, ficaria melhor para entrar, porque o stop tem que ficar lá em cima, não tem outro, o stop é lá. Então aqui ele fez uma outra confirmação por um ponto de entrada um pouco depois, que também é uma opção. Por quê, pessoal? Quando o mercado cai com muito interesse, olha só, lembrando que isso tudo está indo a favor do direcional de tempo gráfico maior, tá vendo? Por isso que é um trade com potencial de andar muitas vezes o risco-retorno e ser um trade maior do que o normal, porque ele está indo a favor do direcional dos preços. E quais são as características? Capturas de stop loss e boas confirmações com intencionalidade entrando. Então, o interesse, olha o interesse entrando a favor do último movimento de intencionalidade dos preços que quebra estrutura. Tem que gravar essa frase. Interesse entrando, depois de capturar a liquidez, obviamente, interesse entrando, depois de capturar a liquidez, quebrando os fundos, confirmando aqui um cenário, indo a favor do último movimento de intencionalidade dos preços que quebra estrutura. Então isso daqui é muito forte para você pegar um trade com uma relação risco-retorno muito grande, entende? Então a gente vê que ele vem desenvolvendo esse movimento saudável de intenção depois de limpar a liquidez, num tempo gráfico menor. O que ele vai fazer? Vai induzir os traders a compras. É o que a gente vê acontecendo ali agora. Ele induz todo mundo para cima e quebra para baixo, quando ele quer cair. E aqui ele quer cair. O que ele vai fazer? Vai induzir todo mundo para cima. Então ele já mostrou para nós um interesse a partir dessas técnicas que ele quer cair. E a ação institucional é o que impulsiona os preços. A gente vê que o interesse institucional está em quedas. Ele capturou os stop loss em cima dos topos e entrou em interesse caindo. Ele vai induzir de novo os traders à compra. O que é esse movimento aqui? Um choque de compra, tá vendo? Quebra esse topo nesse movimento de alta. Lembra do choque? Na hora que o preço volta no teste aqui, muita gente compra nesse movimento e acredita em preços mais altos, né? Só que isso aqui é uma baita indução. Por quê? Porque mudança de caráter, que é esse choque aqui, esse movimentozinho de confirmação, ele é uma confirmação para capturas de liquidez. E aqui não tem nenhuma liquidez, não tem nenhuma zona de stop loss nem nada disso. Pelo contrário, ele acabou de limpar a região onde está cheio de stop loss, que é em cima dessa resistência, e fez esse movimento de intencionalidade para baixo. Então isso aqui está totalmente fora de contexto, isso aqui é uma baita chance de ser indução. E de fato, ele continua caindo. Quando ele faz esse movimento, pessoal, ó, caiu, fez essa indução em compras, que é isso aqui, e continua caindo, ele cria aqui o POI, que é um order block, uma zona de oferta institucional. Quando ele volta ali, você tem uma venda para continuidade do movimento. Perfeito, isso aqui é ótimo.
é exatamente onde ele gerou o segundo ponto de entrada, que fica mais saudável, que seria o primeiro mesmo, visto que ele quebrou esse fundo nesse movimento de baixa, voltou para testar, venda nesse ponto e aproveita o movimento de preço. Ou então venda aqui depois, um cenário um pouco mais confirmado, que seria por conta do POI que criou, igual eu mostrei. Ele retorna, você tem uma venda ali, stop em cima desses topos aqui mesmo, não precisa ser lá em cima, aqui mesmo em cima, e você pode aproveitar o movimento. Então a relação risco-retorno vai lá para cima, a gente está falando sobre 10 vezes o risco-retorno e um movimento que depois se estendeu bem mais lá para baixo. Então esses conceitos eles são muito fortes para você pegar trade. Agora nesse movimento aqui, olha só, essa movimentação é um movimento totalmente contra o interesse do ativo. Olha só, ele está subindo com muita intenção. Lembra da harmonia que a gente falou? Olha só, ele sobe com muito interesse, ele corrige lateral, ele não consegue nem corrigir, tá vendo? Corrige andando de lado e meio subindo, tá vendo? Isso é pressão de demanda. Depois ele impulsiona de novo com muita facilidade, sobe com muito interesse de novo. Ainda mais se a gente subir aqui para os 5 minutos, olha só. Ah lá, aí que você vê os candles cheios mesmo, ó. Tá vendo? Candles cheios, aqui é uma correção, tá? Isso daqui é uma correção, só que ele está tão impulsionado que ele sobe, ele lateraliza subindo, ele corrige subindo, tá vendo? Com tanta pressão de demanda que tem. Aqui acabou de fazer uma impulsão muito nítida com candles muito cheios. E isso aqui vai se estendendo lá de trás. Olha só como é que ele está subindo com muita facilidade na movimentação. Sem contar que aqui atrás, lá no time, a gente já tinha identificado, ó, o fundo aqui do movimento apresenta muita força de fundo. Isso aqui são conceitos de Wyckoff mais avançados mesmo, né? Essa lateralização aqui é uma estrutura de acumulação de Wyckoff. O preço reverte tendência de baixa para tendência de alta. E quando a lateralização ela se inicia com um movimento forte como esse, tá vendo? Faz essa impulsão com muita facilidade e depois fica andando de lado, a gente sabe que esse movimento é o AR e ele mostra muito interesse comprador e mostra força de fundo. Depois aqui, ó, você vê que o preço não consegue tocar no suporte. O suporte é essa linha marcada. Aqui ele tem dificuldade de tocar, esse é o primeiro teste, o teste não consegue encostar lá, é um sinal de força. Depois o preço fica muito mais na parte de cima da lateralização e nem consegue chegar perto do nível de suporte, isso é um sinal de força de fundo. Então tudo isso a gente veio identificando lá no time, o que veio gerando várias oportunidades de trade a partir disso, ó, compra, tudo por conta dessa força de fundo. Pode ver que o preço chegou próximo daqui, ó, saiu da lateralização que mostrou força de fundo. Na hora que ele vai subindo, quando ele volta, ó, gera uma compra, estoura para cima e depois explode lá para cima com um gap gigante. Aqui, na hora que ele consegue voltar, explode de novo para cima, uma baita compra. Onde tem seta aqui, tem trade, igual eu tinha falado com vocês. Tem várias vendas também, obviamente, o mercado vai configurando o trade de compra e venda, mas aqui de novo, quando chegou lá na zona, compra de novo. Então ele vem respeitando muito bem essa zona, até que ele vem impulsionando com muita força. Ou seja, você já tem todo um raciocínio na hora que você está acompanhando o ativo, que você sabe, cara, que trades comprados eles vão andar mais e vão ser uma relação risco-retorno muito superior. Trades vendidos tendem a andar um pouco menos, principalmente depois que ele impulsiona com muita facilidade, vem subindo com harmonia, igual ele está fazendo. Sobe com interesse, cai sem interesse. Sobe com interesse, cai sem interesse. Tá vendo? Então aqui a gente teve vários movimentos. Ó, aqui teve uma venda com uma relação risco-retorno de 3 para 1, mas não andou tanto, igual aqueles outros 5, 10 para 1 por conta disso, e a gente já sabia disso. Aqui também, ó, essa venda aqui ela tem um contexto legal, porque ela pega num order block de oferta, tá vendo? Isso aqui é uma região de oferta, uma região institucional, esses topos de movimentos que são fortes assim, tá vendo? Como é que o preço cai com muito interesse? Lá no topo do movimento que gerou esse interesse todo em vendas, costuma ter uma região de oferta, uma região de order block. Então a gente vê que é uma zona de order block que lá na frente o preço veio buscando. Ele criou a resistência de indução, olha lá, cria uma resistência, onde vai induzindo muita gente a vender nessa região, está cheio de stop loss em cima. Ele impulsiona com candles muito cheios, induzindo todo mundo à compra, mas ele vai gerar uma venda muito boa ali. Depois ele ficou só andando de lado, mas ele gerou uma venda muito boa no tempo gráfico menor, que foi este movimento aqui. Ó. Tá vendo? Foi essa movimentação de baixa. Que é essa configuração. Se a entrada é aqui, stop em cima dos topos, para levar nessa movimentação. Olha lá, 4 vezes o risco, é um trade bem menorzinho, tá vendo? Aquele outro lá foi de 10 vezes o risco, chegou a andar até 15 vezes o risco. Né? Então aqui é um trade bem menor, mas a linha de raciocínio muito boa, pegou na zona de oferta, limpou os stop loss, e aqui entra o interesse vendedor quebrando os fundos. Ó. Quebra fundos com o interesse da oferta, depois de pegar no order block, volta para o teste e tem uma venda aqui nesse ponto para aproveitar o movimento de preço. Então daí ele vai e desenvolve essa configuração. Então isso é uma configuração interessante aqui para ficar de olho. Agora outros cenários também vão apresentar movimentos muito grandes, que exatamente essa compra aqui é um cenário de contexto muito forte de Wyckoff também, com vários conceitos
de Wyckoff de estruturas de acumulação alinhados aqui com o Smart Money, que são essas confirmações, capturas de liquidez. Então a gente vê que naquele movimento anterior, a gente tem aqui o antes e depois também, ó, 100% ilustrado, que foi o movimento que eu acabei de mostrar para vocês, menorzinho, né? De venda, porque está indo contra esse direcional que o ativo está desenvolvendo, essa harmonia, esse movimento forte, está para cima e não para baixo. Então você pode ter até vendas, porque tem contexto para isso. Foi aquele cenário lá. Desenhou ali, estava até ilustrando ali agora, vocês viram? Capturando a liquidez, pega no bloco, faz o cenário, você tem a venda naquele ponto, só pegar o trade e aproveitar. Que foi exatamente esse cenário. Mas é um trade que tende a andar menos, entendeu? Agora quer pegar um trade grande? Aí já é esse cenário aqui. Por quê? Porque aqui é um cenário de acumulação. Acumulações tendem a desenvolver efeitos que são tendências bem grandes. Acumulações que são estruturas de Wyckoff tendem a gerar inícios de ciclo, que são inícios de tendência. Ou seja, se você consegue se posicionar no início de uma tendência, aquele movimento tende a andar muito mais e você pegar um trade muito maior. Consequentemente, você entendendo isso, você tem ali a possibilidade de estar segurando aquele movimento mais, acreditando que ele realmente tem esse potencial. Então aqui é um movimento, por ser uma acumulação, olha só, lá para trás, o que a gente vê? Olha aí, preço subindo com bastante interesse, muita liquidez embaixo desses fundos, tá vendo? Uma estrutura de preço muito grande, que é essa estrutura que está marcada aqui em vermelho. É um baita boss, né? Um baita pivô para cima, quebra de estrutura muito forte. Fundos aqui embaixo com muita liquidez, com muito stop loss escondido. Então é uma zona muito importante para o preço trazer uma confirmação. Se ele desenvolve uma acumulação ali embaixo, cara, é muito forte o cenário, tá vendo? Então aqui ele captura a liquidez embaixo desse fundo e faz uma acumulação, que a acumulação tende a gerar trades grandes. Então esse aqui já é um outro conceito, tá vendo? Você está indo até a favor de um direcional lá de trás. Se você for ver o último movimento de intencionalidade dos preços, ele foi até esse daqui, ó. Foi esse daqui, tá vendo? O último movimento de intencionalidade dos preços mesmo foi esse daqui. O preço quebrou a estrutura, fez 1, 2, 3, que foi aquilo que eu estava mostrando para vocês aqui no início. Cai com bastante interesse, mostra intencionalidade. Logo, vendas a favor desse movimento é muito bom. Ele até gera alguns tipos de continuidade aqui, mas não fica tão claro. Mas depois ele pega nesse order block com o POC lá do volume profile, tá vendo? O volume profile, esse volume lateral aqui, ó. Esse volume lateral com essa linhazinha vermelha mostra aonde a gente tem muitas negociações, realmente muito volume concentrado de negociação, junto com essas regiões de order block, que são esses candles verdes, antes do movimento mais forte de baixo, tá vendo? Order blocks geram movimentos fortes. Então, você quer encontrar uma boa zona de oferta, você encontra essas impulsões com candles mais cheios. O que gerou esses movimentos mais cheios com candles de velocidade é justamente um order block institucional, ainda mais se tiver uma POC em cima, igual tá aqui, tá vendo? Puxei do volume profile daqui até aqui embaixo, você vê que ele dá em cheio na região. Então é nítido uma zona de oferta de qualidade. Você vê que ele pega ali e vai embora a favor do último movimento de intencionalidade dos preços, que seria esse, e faz um trade muito grande. Claro que não tem tanto contexto aqui, mais uma entrada de risco no bloco, que é uma entrada direto na zona de oferta, e ele explode lá para baixo. Mas essa compra tem muito contexto e também tem raciocínio de um trade que tende a andar muito por conta justamente de ser uma acumulação, uma estrutura de Wyckoff que tende a gerar cenários grandes. Então a gente vê que o preço vem andando de forma lateral, você já viu que isso tudo aqui está capturando a liquidez embaixo desse fundo, ou seja, os preços estão embaixo desses fundos e aqui estava cheio de stop loss, então ele está exatamente nessa zona importante. Você vê ele andando de forma lateral, então ele tem chance de criar uma estrutura de Wyckoff, anda de forma lateral. Quando ele faz essas furadinhas para cima logo no início da lateralização, também são sinais de força, porque mostra que a resistência, que é essa linha de cima, está sendo furada pelo preço com facilidade. Então mostra uma pressão de demanda aqui interessante, o que é bom para quando ele conseguir capturar a liquidez aqui embaixo. Se fizer o choque de confirmação igual ele fez, a gente tem um cenário bom. Então cria um suporte de liquidez, mais liquidez aqui, mais stop loss escondido aqui embaixo, visita embaixo, captura a liquidez, aos candles cheios, depois de quebrar o suporte. Muita gente é induzida a vender nessas regiões, acreditando que um nível de suporte foi rompido, vai virar resistência e tudo mais. Esses conceitos básicos de mercado que não funcionam. E aí a gente vê ele impulsionando e faz aqui o choque de confirmação. Olha lá, aquele choque mesmo, bem posicionado. Lembra, isso aqui em qualquer lugar do gráfico é uma baita indução e não é um bom negócio. Agora, bem posicionado, capturando aquela liquidez lá de trás,
capturando a liquidez aqui desse nível de suporte, da estrutura de Wyckoff, perfeito aqui, muito bem localizado, então quebra o topo nesse movimento de alta, volta para o teste e tem uma compra aqui, stop embaixo do fundo para um movimento que tende a se desenvolver bastante lá para cima. E também a gente estava observando por isso lá no time que seria a possibilidade exatamente dessa compra, perfeito, só para você estar de olho ali, que é nítido que ele está desenhando que a gente estava observando, só clicar e pegar a operação. O teste tem a compra, stop embaixo aqui do fundo. Compra naquele cenário e aproveita toda a movimentação que já tem todo o contexto elaborado. Então ele vai e desencadeia lá para cima. A gente está falando sobre um trade de 14 vezes o risco-retorno. Então se você arrisca R$100, por exemplo, só um exemplo, né? Você faz R$1.300, R$1.400 nessa movimentação por causa do risco-retorno. Então aí que está o ouro da relação risco-retorno e operar dessa maneira, porque você sabe que o trade tende a andar bastante quando tem a confluência desses fatores, desses cenários. Então tem que ser sempre uma captura de stop loss, tem que ter uma captura de stop loss, uma indução, o mercado vai te induzir para um lado e vai para o outro. Então tem que estar sabendo identificar esses cenários, esses movimentos de manipulação, esses níveis de suporte que vai induzir os traders a comprar, esses níveis de resistência que vai induzir os traders a venderem, topos e fundos realmente expressivos do gráfico, estão cheio de liquidez em cima. Aqui, por exemplo, está cheio de liquidez em cima de topinhos assim. Quando ele visita essas regiões, ele captura muitos stop loss. Se ele faz boas confirmações, cara, você tem boas vendas por conta do direcional, querendo ou não, de baixo que ele estava fazendo aqui antes. Então encaixa nessa linha de raciocínio. Tá vendo esse topo aqui em cima? Ó, cheio de liquidez também. Então são regiões para a gente ficar sempre de olho, que o mercado, depois que captura os stop loss, se entrar um interesse, se ele fizer boas confirmações, tem cenários muito encaixados ali. Beleza? Então foca nisso. Foca nesse cenário que a gente comentou de operar a favor do último movimento de intencionalidade dos preços, que ajuda muito. Olha só esse cenário aqui atrás. Tá vendo? Você está aí ainda, deixa o dedo no like, se inscreva no canal se está se dedicando para o seu crescimento. Isso vai te levar bem longe, né? É fato isso. Então, olha só como é que ele impulsiona para cima com intenção. Na hora que ele volta, ele configura, ó, nível de suporte para capturar liquidez, faz choque de confirmação e aí ele vai gerando cenários para você aproveitar a movimentação. Captura de liquidez, boas entradas de interesse com choque de confirmação, indo a favor do último movimento de intencionalidade dos preços que quebra a estrutura, que seria esse movimento em vermelho aqui nesse caso, ou então esse movimento em vermelho nesse outro caso, beleza? Vamos junto, pessoal. Contem comigo, qualquer dúvida vocês vão me chamando aí e vamos embora. Fui! Valeu!